Olá, minha gente. Estamos bem? Espero que sim. Estamos de volta para mais um episódio da série Curiosidades Bíblicas. É um vídeo curtinho, só para que como de fato é o intuito da série, só para levantar uma curiosidade, para fazer pensar. A curiosidade de hoje tem como referência o livro do Gênesis, o livro das origens, o primeiro livro da Bíblia, onde supostamente é relatado ali o início da humanidade, de todos os povos. Enfim, eu quero lembrar de um episódio em particular, que fica ali no capítulo 11, famosíssimo, chamado A Confusão das Línguas, lá na Torre de Babel. Bem interessante essa história, não é? Lá no capítulo 11, se eu não me engano, isso mesmo, capítulo 11, acabei de lembrar, capítulo 11, dos versículos 6 ao 9, existe ali relatado que o Deus bíblico, Javé, ou Jeová, ele resolveu descer, não sei como ele vai descer, já que ele está em todos os lugares, mas enfim, ele resolveu descer, ele com sua comitiva, porque ele disse, desçamos e confundamos, enfim. Ele resolveu descer e confundir a língua dos povos, porque todos falavam uma mesma língua. E o grande plano dele, do Deus bíblico, o plano infalível, seria confundir as línguas, para que não houvesse comunicação entre as pessoas, para que dessa forma aquela obra de engenharia não fosse levada adiante, uma vez que, segundo a própria Bíblia, não são minhas palavras, o Deus bíblico estava contrariado porque o povo estava construindo uma torre e chegaria até o céu. Como eu não sei, mas enfim, ele achou que chegariam até os céus. Então, por isso, ele decidiu confundir a língua do povo. O que eu quero trazer à tona neste momento, a curiosidade, é a seguinte: levando em consideração este relato de Gênesis 11, dos versículos 6 ao 9, nós ali temos declarado que a língua de todo o povo, de todos os povos, era única. Todos os povos falavam uma mesma língua. Por isso que houve a brilhante ideia do Deus Javé, ou Jeová, de confundir o povo e ali espalhar um monte de línguas diferentes. Legal, legal. Beleza, deu certo. A torre deu certo segundo o relato bíblico. Eu não estava lá. Mas enfim, deve ter dado certo porque ninguém chegou ao céu através de uma torre, não é? Deu certo, houve uma variedade de línguas, isso impossibilitou que os engenheiros, os artífices, os arquitetos, os operários, eles levassem a termo aquela grandiosa obra. Legal, sucesso total, a obra foi paralisada, foi embargada pelo Todo-Poderoso. Como? Lembra? Confundindo a língua do pessoal. Todos falavam uma mesma língua. Só que, neste mesmo livro, o Gênesis, em um capítulo anterior, imediatamente anterior, o capítulo 10, lá no versículo 5, ali é dito de forma clara, textual, direta, que os povos falavam línguas diferentes conforme as nações, ou seja, já havia uma variedade de idiomas. Espera aí, mas fica estranho isso, fica confuso. Alguém pode tentar usar a seguinte argumentação, que é muito comum entre teólogos. Às vezes ela é até válida sim, mas não neste caso. Qual seria a argumentação? De que não há uma ordem cronológica no registro entre o capítulo 10 e o versículo 11 e que necessariamente não estariam na mesma ordem, que o que está no capítulo 11 pode ter ocorrido antes do capítulo 10. Como de fato alguns livros, alguns capítulos da Bíblia não foram compilados de forma fielmente cronológica, em algumas situações você fazendo uma análise aprofundada, imparcial, uma crítica textual, você consegue realmente chegar a essa conclusão. Porém,
Entretanto, contudo, todavia, não é este o caso deste episódio que eu estou citando aqui, fazendo uma análise imparcial, criteriosa, submetendo ambos os capítulos a uma crítica textual. E quando eu me refiro a crítica, a palavra crítica é usada aqui no sentido técnico, científico. Uma crítica textual, é possível notar que a ordem está, sim, de forma cronológica. Capítulo 10, de fato, o que temos ali relatado, levando-se em consideração que o que ali aconteceu de fato, o que temos relatado no capítulo 10, de fato, está numa ordem anterior, cronologicamente falando, em uma ordem anterior ao capítulo 11. Portanto, fica aqui uma curiosidade, uma grande curiosidade, quando no capítulo 11 é dito pelo próprio Deus bíblico que todo mundo falava uma única língua, por isso ele teve a brilhante ideia de confundir a língua de todo mundo. Saiu distribuindo línguas diferentes. Sendo que no capítulo 10 anterior, havia o registro de que era bem diferente. Já havia uma variedade de idiomas. Fica então aqui no ar essa curiosidade. Como isso? Onde está a veracidade? Como casar? Como compatibilizar ambos os relatos, já que fazem parte de um mesmo livro, de uma mesma sequência, contando uma história de um mesmo povo, relatadas por um mesmo Deus infalível, uma inspiração divina? É uma grande curiosidade realmente que fica no ar, para a gente pensar, não é? Lógico que eu poderia também citar, para aguçar ainda mais a curiosidade, nossa curiosidade, eu poderia aqui adentrar pela ciência chamada linguística. A linguística, ela já atesta de forma diferente como surgiram as diversas línguas, os vários idiomas em nosso planeta. A linguística por si só já seria suficiente para elucidar esse mistério. Mas como eu quero aqui trazer curiosidades bíblicas, ninguém é obrigado a entender de linguística, nem todo mundo entende, sabe como se formou a nossa variação idiomática. É um assunto para técnicos, você não é obrigado a saber disso. Então, se você tiver, por que eu estou citando esta nuance? Se você por acaso tiver curiosidade de adentrar por este caminho para fazer uma pesquisa, vale muito a pena. Eu recomendo, porque é bem legal. Isso vai dar uma ampliada muito grande na sua mente, do seu entendimento sobre o que eu estou trazendo aqui neste momento. Mas se não quiser, fica só mesmo aqui nesta pequena reflexão sobre os dois textos que eu trago aqui e coloco frente a frente, um de frente para o outro, para que a gente possa pensar um pouquinho sobre mais esta curiosidade bíblica. Tá legal? Foi mais um episódio da série Curiosidades Bíblicas. Eu agradeço a você pela atenção, eu aguardo você para o próximo episódio, vai ser muito bacana também, com certeza. E eu sou Rogério Lázaro, este aqui é o canal Mais Que Palavras. Paz para todos.